Ok, pessoal, bom dia. Como vocês sabem, eu silencio o áudio de todo mundo para evitar qualquer tipo de interferência, certo? Mas vamos dar início ao colóquio da pós-graduação dessa semana. E hoje temos a participação do professor Jesus Pavão Lopes, certo? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dele. O professor Jesus, ele possui graduação em licenciatura em Física pela Universidade de Oriente, em Cuba, certo? Onde ele também atuou como professor por um ano nessa universidade. E após isso, ele veio para o Brasil e para fazer estudos de pós-graduação. Ele realizou um mestrado e doutorado em Física na Universidade Federal de Pernambuco, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a ele. E ele atua nas áreas de óptica e física atômica, então é uma área que é muito interligada com o nosso programa de pós-graduação, certo? Ele trabalha com ênfase em processos não lineares e mecanismos de armazenamento de informação óptica em átomos frios, que forma parte de várias das pesquisas que estão sendo desenvolvidas em nosso programa por docentes e estudantes de mestrado, certo? Então, eu acho que vai ser uma apresentação bastante proveitosa. E Jesus também vai mostrar um pouco aqui de como poder aplicar alguns conceitos, tanto de quântica como de óptica e espectroscopia, para alguns experimentos que ele realizou durante seu doutorado. Então, eu acho que é uma boa forma para interligar toda a teoria que vocês vêm estudando nas disciplinas para experimentos reais, certo? Finalmente, Jesus, alguns meses atrás, ele se tornou professor do Departamento de Física da Universidade Federal da Paraíba, faltando apenas a oficialização, mas eu acho que é um ótimo pesquisador para a gente poder fazer algumas colaborações com ele, certo? Então, eu vou dar a palavra a Jesus e obrigado, Jesus, por ter aceito o nosso convite. Opa, muito obrigado, Albert, a você pela apresentação, né? E ao programa em geral, a todos os professores e estudantes, né? Por esse convite. Para mim é uma honra estar aqui apresentando, né, minhas humildes pesquisas, né? Que eu consegui fazer, parte delas durante meu doutorado, e vou apresentar aqui para vocês. Então, a qualquer momento, por favor, sintam-se à vontade de me interromper se assim o desejarem, para me fazer qualquer pergunta e, enfim, vamos começar. Bom, o título do nosso trabalho é Novos tipos de memórias ópticas não lineares, certo? Usando o movimento quantizado do centro de massa dos átomos. Então, isso aí parece ser um pouco contraintuitivo, mas vamos ver que não é tão assim quanto a gente vê. Com certeza, em algum momento, né, todos vocês têm ouvido falar do termo supremacia quântica, ou seja, a carreira por conseguir a supremacia quântica, a computação quântica atualmente está em processo de desenvolvimento, né? Então, para conseguir desenvolver um computador quântico, certo? E dentro dele existem protocolos que em algum momento, em algum desses dispositivos que vai haver aí, a gente vai ter uma memória, certo? Assim como numa computadora clássica ou qualquer, num computador clássico, a gente vai ter sempre uma memória. Aqui eu quero fazer um detalhe, né, comentar um detalhe, é que uma memória nem sempre para você sempre armazenar informação por um tempo extremamente longo, e depois você recuperá-lo, tipo como um HD, né? Muitas vezes, nos próprios computadores da gente, nós temos dispositivos que apenas você quer fazer um protocolo de comunicação, quer armazenar uma determinada informação por um determinado pequeno espaço de tempo, para depois juntá-la com outra informação e processá-la. Então, nessas questões da óptica quântica, né, e da computação quântica, essas memórias surgem também em esse sentido. Então, uma dessas memórias são as memórias ópticas não lineares, certo? Uma das mais usadas na atualidade. Então, a gente está constantemente, né, os cientistas estão buscando novos tipos de memória, certo? Para resolver determinados problemas, ok? Então, esse tipo de memórias também eu queria colocar aqui, que não é apenas para
o protocolo de informação assim, mas, por exemplo, para medidas de desigualdades de Bell, quando você quer, por exemplo, atrasar um feixe respeito a outro, ou então você sinalizar pares de fóton ou tríadas de fóton, certo? Em casos de ordem superior, como a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, isso aí é importante a gente ter, claro, o porquê a gente está desenvolvendo esse tipo de pesquisa, ok? Então, aí pode surgir a pergunta, bom, o que é uma memória, então, uma memória óptica, né? Bom, é muito parecido com qualquer tipo de memória que a gente já conhece, né? Vai ter um processo de escrita, no caso de um sistema atômico, mas pode ser um sistema qualquer, né? A gente vai dizer que no processo de escrita, a gente vai ter o meio, no nosso caso aqui vai ser o meio atômico, a gente coloca aqui um sistema de 3 níveis, mas a princípio pode ser um sistema de 2 níveis, de 4, enfim, de tantos níveis, quanto você quiser, né? Ou quanto você puder fazer no seu sistema. Então, nós temos aqui 2 feixes entrando, um que a gente chama de feixe forte, podemos chamar, e um que é o feixe sonda, ou feixe de prova, que é mais fraco, e vai ser ele que vai armazenar a informação de determinado observável físico nesse nosso sistema. Após isso, nós temos, então, um tempo durante o qual a informação fica armazenada no sistema, e esse tempo pode variar aí, dependendo do que a gente quer, e essa informação pode ficar armazenada tanto na população, ou seja, você fazer mudanças na população dos estados desse seu sistema atômico, pode ser armazenado também na coerência entre determinados estados desse sistema, e pode também ser armazenada no movimento desses átomos, o que é uma coisa muito interessante, até desde o ponto de vista da pesquisa básica, porque não é muito comum, não é muito intuitivo você pensar, olha, eu vou pegar e vou armazenar informação no movimento de algum objeto, né? Mas isso é mais intuitivo do que a gente pensa, né? Ok, então, por último, você tem um processo de leitura, onde você liga apenas esse feixe daqui, então você coloca esse feixe nesse sistema aqui, e você recupera a informação do observável que você armazenou nesse processo de escrita. Então, é um processo como qualquer outro de uma memória. Então, você tem o processo de escrita, o tempo no qual fica armazenada a informação, que a gente chama tempo de armazenamento, e o processo de leitura. Muito bem. Então, nosso grupo lá na UFPE, né, o grupo do professor Tabosa, ele tem desenvolvido vários trabalhos envolvendo novos tipos de memórias, né? Por exemplo, como eu mencionei anteriormente, através de oscilação coerente de população, certo? Usando essa oscilação coerente de população, inclusive o professor Sérgio Esteve, formou parte desse trabalho, conseguiu se mostrar que poderia ser armazenado o momento angular orbital, né, da luz num sistema como esse, usando esse tipo de oscilações coerentes. Tem sido feitos trabalhos de revisão, onde se expõe a teoria e experimentos dessas memórias ópticas não lineares. E, por fim, esse trabalho aqui no ano 2016, onde pela primeira vez se mostrou que poderia ser armazenada informação, certo, no movimento dos átomos. Okay? Então, esse trabalho aqui, vamos dizer que marcou o problema que eu iria começar no meu doutorado, certo? E nesse trabalho tem uma coisa importante na qual de por que você armazenar informação no movimento dos átomos, né? Se você armazena informação nos estados internos do átomo, qualquer campo magnético ou elétrico externo, diga-se campo magnético da Terra, por exemplo, ele vai afetar esses níveis internos do átomo, né? Você tem um campo magnético, você tem um desdobramento Zeeman lá, né? Então, isso afeta essa informação que você armazenou. Porém, se você armazena, por exemplo, no movimento dos átomos, nos estados externos, certo? Então, você deixa de ter esse problema. Então, ele é insensível a esses campos espúrios, o que é uma coisa muito legal para você fazer esse tipo de armazenamento
de informação, né? Qualquer que seja. Então, a partir daqui, nós tínhamos um problema, né? E é que nós apenas poderíamos guardar informação em estados de momento dos átomos. Então, nós teríamos um espectro contínuo, certo? E isso implicava algumas limitações em questões de aplicação à óptica quântica, se você quiser armazenar um estado quântico, por exemplo. E aí surgiu a ideia de buscar como armazenar informação usando estados do movimento dos átomos para preservar essa propriedade da insensibilidade a campos espúrios, mas a gente poder fazer esse armazenamento em estados quantizados do movimento dos átomos. Okay? Então, nosso roteiro basicamente vai partir, né, de alguma descrição simples, né, teórica, e vamos ir aterrissando pouco a pouco nos experimentos. Eu peço desculpas aqui, pode parecer ou pode ser trivial essas coisas que eu vou apresentar para a maioria das pessoas que estão assistindo, né? Todos os professores com certeza conhecem, mas talvez alguns estudantes não estejam familiarizados, que não pesquisam nessa área especialmente, então eu me permiti colocar aqui uma pequena introdução à óptica não linear, bem rapidinho, em que consiste a força de dipolo que a gente vai usar para podermos quantizar esse estado do movimento, para finalmente chegar a esse mecanismo de esfriamento, que é o que nós usamos para quantizar efetivamente o movimento dos átomos. E a partir daí, então, eu apresentarei os experimentos, certo? Um experimento 1, onde nós apresentamos uma memória baseada num processo de ordem 3, um processo não linear de ordem 3, e depois uma generalização desse sistema envolvendo processos não lineares de ordem 5 e de ordem 7. Por fim, as conclusões. Ok, então, rapidamente, certo? Para os estudantes que não estejam familiarizados com o tema. Se você tiver um meio que, com a aplicação de determinados campos, chame-se C1, C2, C-P, esse meio, devido à intensidade desses campos, possa apresentar ou comece a apresentar termos não lineares, você pode pensar em termos de, por exemplo, um sistema massa-mole, um oscilador clássico. Quando você tem o oscilador forçado, a força é pequena, você tem sua resposta linear. Mas quando você começa a aumentar essa força, nesse caso seria a intensidade desses campos, você começa a ter respostas não lineares. Então, você, a partir desses campos, você cria uma polarização nesse material, certo? Você pode pensar nos átomos como pequenos dipolos, né? E essa polarização não linear, criada pela interação não linear entre esses campos e esse meio, você pode expandi-la nesses termos. E aqui tem termos de ordem superior. Eu peguei apenas um desses termos para colocar como exemplo, que é a polarização de terceira ordem, certo? Então, essa polarização que você criou através da interação com esses campos, se você coloca na equação de onda para o campo elétrico de Maxwell, que vocês sabem calcular lá, né, com os rotacionais, né, do campo elétrico e magnético, combinando eles, aí essa polarização, ela serve como fonte para a geração, de forma clássica, vendo, né, de um campo, de um novo campo, devido a essa variação temporal da polarização, ok? É importante ver aqui que esse campo aqui não é o mesmo que o campo que criou a polarização, certo? Esse campo aqui que é geral. Bom, esse campo ao cubo aqui, na verdade, é o cubo da somatório dos três campos que estão incidindo aqui sobre o feixe, e uma dessas combinações, né, um dos processos que surgem dessas combinações, chama-se processo de mistura de quatro ondas, que é um processo paramétrico no qual você conserva a energia e você conserva o momento. Isto é, o feixe que ele é emitido devido a esse processo, ele é bem direcional, ou seja, o átomo, depois de absorver e emitir os feixes, certo? Ele volta para seu estado inicial, tanto de energia quanto de momento. Então, você sabe que esse feixe vai ser emitido numa direção específica que cumpre com o casamento, com a condição de casamento de fase. Ok. Então, vamos falar agora um pouco de uma das forças que intervém quando você faz a análise da interação da luz com a matéria. Bom, se nós tivermos um sistema de dois níveis,
certo? Um átomo de 2 níveis, por exemplo, um átomo alcalino, lá onde você pega o elétron de valência e você tem ele no estado fundamental, o átomo, e você coloca um campo com uma frequência ômega e você pode, através desse campo, fazer transições entre esses estados, ok? Bom, você pode partir da equação de Schrödinger, certo? Onde você tem o hamiltoniano livre, mais os hamiltonianos de interação, na aproximação do dipolo elétrico, retomando aquilo lá que nós comentamos, que você pode pensar num átomo, né? Quando você um campo incide, né? Tendem a se separar o elétron, certo? Do núcleo, então você tem basicamente um dipolo lá, então por isso é conhecido como interação de dipolo elétrico, e você pode escrever um estado geral para esse sistema com uma combinação linear dessa base que você tem no sistema não perturbado. Se você substitui esse estado na equação de Schrödinger, você vai ter um sistema de equações diferenciais acopladas para os coeficientes C1 e C2, para as probabilidades de você achar o sistema em qualquer um desses dois estados, onde esses parâmetros delta, ômega 0 e ômega, certo? Que é a frequência de Rabi, conhecida como a frequência de Rabi, estão determinados por essas relações aqui. Muito bem. Se você fizer essa mudança de variável, você consegue tornar o sistema anteriormente descrito, o sistema de equações, explicitamente independente do tempo. Então, você já não tem a dependência explícita do tempo e você chega a esse sistema de equações diferenciais aqui, que é muito simples de resolver, certo? Todos nós sabemos resolver. Eu apenas escrevi de forma matricial para a gente visualizar uma coisa. Você passou um sistema equivalente, certo? Onde você agora tem seus estados separados por uma frequência delta, certo? Se você separa essa matriz aqui em duas partes, né? Você vê que você vai ter um estado de energia em delta sobre 2 e outro menos delta sobre 2, e você tem, então, a matriz de interação, o hamiltoniano de interação aqui, certo? Então, todos nós sabemos resolver essa equação, né? Você propõe a solução em forma de exponencial, e essas lambdas, então, vai nos dar o quê? Vai nos dar os novos autoestados de energia para o nosso sistema, ok? Que está determinado por essa equação. Se você supõe, então, que seu detuning, ou de sintonia do estado excitado, se o campo está desintonizado o suficiente, comparado com a frequência de Rabi, com a intensidade dos feixes, certo? Então, você pode fazer uma expansão aqui e chegar a essa expressão. E o que significa? Em nosso sistema equivalente, esses seriam agora os estados, certo? Mas a gente volta para o sistema inicial e a gente pode dizer, percebam que se a frequência de Rabi é igual a 0, nós temos simplesmente os dois estados, fundamental e excitado, desse sistema equivalente aqui, certo? Separados por uma frequência delta, ou seja, mais e menos delta sobre 2, e se nós acrescentamos agora a interação, certo? Ou a frequência de Rabi, a gente tem o deslocamento para um detuning negativo do estado fundamental para menos ômega quadrado sobre 4 delta e para o estado excitado ômega quadrado sobre 4 delta, positivo. Ok? Então, se nosso detuning, se nossa desintonia é negativa, a gente vai ter o estado fundamental, e nós vamos focar nisso aqui, ele tem um deslocamento da energia para baixo. Isso se conhece como deslocamento luminoso, o efeito Stark, enfim, é conhecido por vocês. Agora, a gente pode se perguntar, bom, e se agora essa frequência de Rabi não fosse constante? Se ela varia, o que acontece? Bom, se ela varia, é simplesmente a gente dar uma olhada aqui, a gente também tem uma variação do estado fundamental desse sistema, desse átomo, por exemplo, que varia de acordo com como varia a frequência de Rabi. Uma dessas variações, por exemplo, a gente pode pensar numa variação ao longo do espaço, ao longo da direção Z, por exemplo, e que ela seja harmônica. Por exemplo, você tem uma intensidade que ela é modulada ao longo da direção Z, então você vai ter que esse seu estado fundamental de energia, ele varia também ao longo da direção Z. E como o nosso sistema tem um delta negativo, onde a gente tem um máximo de intensidade, nós iremos ter um mínimo de energia. E isso é importante a gente ter claro.
A gente pode ver isso tipicamente quando você faz interferir dois feixes contrapropagantes. Você tem um padrão de interferência que segue um sistema em forma de cosseno, certo? E você pode ter exatamente esse comportamento aqui. Muito bem, então você basicamente tem uma energia que varia ao longo do espaço, certo? Então você pode dizer que tem um gradiente de energia, do seu estado fundamental dos seus átomos ao longo da direção Z. Se você tem um gradiente de energia, você tem uma força que é conhecida como força de dipolo. Se você usa lá o resultado para um sistema de dois níveis, a solução para um sistema de dois níveis, você pode calcular essa força, certo? E na aproximação na qual o seu detuning é suficientemente grande comparado agora com a taxa de decaimento do nível excitado, então você pode simplificar um pouco sua expressão. De forma mais sucinta, a gente pode dizer, então, que esses átomos, eles sentem, entre aspas, uma força que tende a atraí-los a esses mínimos de energia, ok? Dessa rede que a gente tem, que se chama assim mesmo, rede óptica, né? É conhecida como rede óptica. Nesse caso, unidimensional, mas existem duas dimensões, em três dimensões, enfim. Muito bem. Então, vamos aterrissar um pouquinho e vamos usar o césio. Então, vamos colocar nosso feixe na linha D2 do césio, especificamente na transição hiperfina F igual a 4 para F' igual a 5. Ok? Então, nós temos um feixe com uma polarização circular hacia a direita, certo? Colocado aqui, aqui não dá para ver, né? É exagerado, né? Você colocar um detuning, mas aqui existe um detuning que a gente coloca, né? De 6 gama aproximadamente, ok? Então, temos um detuning negativo, uma sintonia negativa, certo? E a gente sabe que esses sistemas, cada uma dessas linhas, possui uma degenerescência Zeeman, certo? E nesse caso, a gente, como tem um campo com polarização circular hacia a direita, nós vamos ter um bombeamento óptico, né? Por regras de seleção, né? A gente tem que toda a população é colocada no seu último nível de energia, no seu maior MF, que é MF igual a 4. Então, basicamente, a gente vai ter o quê? Um sistema puro de dois níveis, como a gente analisou anteriormente. Então, a gente simplesmente pegou aquela teoria e colocou aqui em prática. Como nós vamos ter um sistema puro de dois níveis, a gente tem aquele mesmo efeito. Os átomos, lá no espaço, eles tendem a se localizarem, certo? Em torno dessas regiões de mínima energia. Mas aqui nós temos um problema com essa força, né, de dipolo. E é que, se o átomo ele tem uma velocidade ou uma energia cinética o suficiente, certo? Então, ele vem, vamos supor que ele está se deslocando sua componente Z aqui. Quando ele vê esses, vamos chamar de poços de potenciais periódicos, né? Ele acelera aqui e ele perde velocidade aqui. Só que como ele tinha energia suficiente, energia cinética suficiente, ele faz como uma bolinha que você solta. Se você não tivesse atrito, ele continua seu percorrido. Então, basicamente, os únicos átomos que podem ficar confinados aqui são os átomos que têm uma energia cinética ao longo da direção Z, né? Uma velocidade ao longo da direção Z muito pequena, que são a minoria, porque a gente está falando de átomos a temperatura ambiente, a princípio, né? Então, nós temos que resolver esse problema. Nós temos que colocar, se a gente tivesse um sistema mecânico com uma bolinha, o atrito ajuda a gente, né? Para a gente deixar, em algum momento, os átomos aqui. Mas, por enquanto, a gente não tem atrito nenhum, certo? Então, o que a gente pode fazer para solventar esse problema de que, né? Entre aspas, que essa força seja conservativa, certo? Muito bem, vamos pensar que a gente coloque nesse sistema um campo magnético perpendicular à direção de propagação dos feixes. Se a gente define a direção de quantização, por exemplo, ao longo da direção Z, que é a propagação dos nossos feixes, certo? A gente coloca um campo magnético perpendicular a essa direção e nós, basicamente, vamos a introduzir transições entre os subníveis Zeeman. Ou seja, a gente não vai ter mais apenas a população nesse MF igual a 4. A gente parte dessa população, coloca para MF igual a 3. Sim, coloca também para MF igual a 2, para MF igual a 1, e assim
para os MF negativo. Só que a gente tem uma eficiência desse feixe tão grande que, basicamente, o bombeamento óptico ganha desse processo de transições via dipolo magnético. Então, o que você faz basicamente ter só população em MF igual a 3 e MF igual a 4. Se você pensa, então, nesse esquema e você adiciona um campo magnético aqui, certo? Nessa visão, o que você vai ter, em lugar de você ter um sistema de 2 níveis, você vai ter 2 sistemas de 2 níveis, certo? E por conta disso, você vai ter 2 modulações na energia. Você pode perguntar, Jesus, então, por que um dessas perturbações, um desses redes, tem uma profundidade maior do que a outra? Isso é devido a que o coeficiente de Clebsch-Gordan, em outras palavras, a interação, a probabilidade de transição de essa transição chamada de cíclica é maior do que a probabilidade de transição, certo? Nessa outra transição aqui. Então, como você vai ter o Clebsch-Gordan maior para essa transição, nós iremos ter uma profundidade do poço, certo? Maior nesse caso. Então, nós temos 2 sistemas agora de 2 níveis. E vamos pegar esse sisteminha aqui e analisá-lo com um pouco mais de detalhe. Então, nós temos os 2 feixes contra-propagantes, que eles criam essa rede óptica, nós temos nossos átomos e um campo magnético perpendicular a essa direção de quantização. Se nós pensamos num átomo que ele começa a se deslocar ao longo da direção Z, certo? Com uma velocidade o suficiente para vencer essa barreira a princípio, e esse aqui é o nosso esquema, nosso átomo se encontra, por exemplo, em MF igual a 3, se encontra aqui, esse átomo começa a se deslocar, ele perde, aqui nesse ponto, certo? Ele, como o potencial é mínimo, quer dizer que a intensidade é máxima, e como a intensidade é máxima, então nós temos que aqui, basicamente, as transições feitas são as transições pelo dipolo elétrico. Então, o átomo é tirado daqui, e depois ele eventualmente decai para esse estado MF igual a 4. O átomo continua, então, seu trajeto. Agora, ele percebe que ele tem que subir aqui uma pendente, vamos dizer, maior da que ele teria que subir aqui. Então, ele perde uma energia. Só que quando ele chega nesse ponto aqui, como esse ponto é o ponto onde a intensidade, devido à interferência desses 2 feixes, é 0, é o campo magnético que joga seu papel fundamental. Aqui não tem intensidade, não há transições de dipolo elétrico, então a transição ocorre através de essa transições Zeeman aqui. Então, você volta a colocar seu átomo, que estava agora em MF igual a 4, para MF igual a 3. Volta para aqui, ele desce por essa pendente aqui, mas ganha menos energia da que ele perdeu aqui. Aqui, novamente, acontece o processo devido à intensidade máxima, perde mais energia da que ele ganhou. Então, depois de uma série de processos desse tipo, esse átomo basicamente vai perdendo sempre energia, até que ele já não tem mais energia para subir aqui e vencer esse poço, e ele fica confinado em uma região do tamanho do seu comprimento de onda de De Broglie. Então, a gente vai ter que dar um tratamento quântico a esse átomo. Ou seja, de outra forma, o átomo fica, seu movimento fica quantizado nesse poço de potencial. Uma forma simples, muito simplificada de você calcular a separação em frequência, né? Claro que é energia mesmo, né? Mas você tem aí a relação com a H cortada, né? Para calcular a separação de frequência entre os estados vibracionais, estados quantizados, que seria a mesma coisa, a gente vai usar esses termos de maneira indistinta, desses átomos quantizados, é você usar o resultado prévio que a gente tem, que é a variação de energia, nós vimos que é isso, a gente calculou, na verdade, a frequência, mas é só multiplicar por H cortado, certo? E você, com parâmetros experimentais, e essa relação, você pode calcular essa frequência de Rabi, ok? E se nós compararmos isso com que, no fundo desses poços harmônicos, certo? A gente pode fazer uma aproximação a um potencial parabólico, nós podemos dar um tratamento como se fosse um oscilador harmônico, que a gente sabe resolver. Então, é apenas compará-lo para calcular essas frequências características.
Então, se a gente fizer isso, é simplesmente você pegar essa intensidade, né, e você desenvolvê-la, né? Você faz uma expansão em torno de z igual a zero, ou seja, em torno de, vamos dizer que S de z igual a zero, você tem um termo, primeiro termo que ele é constante e um termo que ele varia com z quadrado. Então, você pode, esse termo, compará-lo, e daí você pode isolar, então, né, colocar, né, o cálculo dessa frequência características e com parâmetros experimentais que a gente tem, conhecidos, a gente determina, então, que essa separação em frequência entre esses níveis é de, vamos dizer assim, né? Ops, aqui tem um erro, seria K minúscula, eu peço desculpas, né? Em torno de centenas de kHz. É claro que eu digo centenas e não 500 para que isso bata com o resultado que eu tenho lá, mas a gente vai ver que isso que a gente calcula de uma forma tão simples, ele bate bastante bem com o nosso resultado experimental. Então, a gente pode concluir aqui que essa separação de frequência é em torno de centenas de kHz. Muito bem. Então, vamos aterrissar ainda mais. Até aí, Albert, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo bem até aí? Está tudo certo, Jesus. Pode continuar. Ok, obrigado. Então, a gente colocou o problema, e é que esses átomos, né, a princípio, eles se encontram a uma temperatura de em torno de 300 Kelvin, então eles têm uma velocidade muito grande para eles ficarem confinados, e claro que tem alguns átomos que eles vão conseguir ser quantizados, mas a probabilidade de que isso aconteça, se você calcula a média, a temperatura média daquela distribuição de Maxwell-Boltzmann, é muito pequena, né? Então, o que a gente pode fazer para aumentar a probabilidade de que esses átomos possam ser resfriados por esse mecanismo que a gente citou, né, o mecanismo proposto, desenvolvido lá por Metcalfe, né, que é conhecido como esfriamento Sísifos. Bom, colocar essa temperatura média mais próxima do zero absoluto. Então, como que a gente faz isso? A partir da armadilha magneto-óptica, o que se conhece como armadilha magneto-óptica, certo? Que é uma técnica bem conhecida, eu não vou entrar muito em detalhes, eu coloco aqui um esquema do experimento, aqui estaria a nossa armadilha magneto-óptica, eu vou explicar de forma bem rápida em que consiste ela, e ela é usando, basicamente, outro tipo de força que aparece quando você faz o desenvolvimento clássico lá da interação da luz com a matéria, as forças que aparecem, aparece uma força lá que é a que nós calculamos, que é a força de dipolo, e aparece também a pressão de radiação, que é uma força dissipativa. E basicamente consiste em que na hora que um átomo ele absorve um fóton, ele não apenas muda seus estados de energia, mas ele também absorve momento, então ele perde momento. Digamos, se o átomo se movimenta nessa direção e o feixe está nessa direção, então ele perde momento quando ele absorve um fóton e eventualmente emite em uma direção diferente da direção na qual ele absorve. Então, de forma bem rápida, uma armadilha magneto-óptica consiste, então, em 3 pares de feixes contrapropagantes para, efetivamente, você fazer esse esfriamento baseado na pressão de radiação, ok? E esses feixes são colocados com uma dessintonia determinada para você otimizar esse mecanismo. Então, com isso, você consegue resfriar os átomos, tá? Mas você não quer apenas resfriar os átomos, você também concentrar os átomos, né, numa determinada região do espaço para você aumentar essa sua densidade atômica. Então, isso se faz através do uso de um gradiente de campo magnético com essas bobinas que a gente vê aqui em configuração anti-Helmholtz, e dessa maneira, então, conjuntamente com a polarização dos feixes, claro. Então, através desse sistema aqui, você pode fazer o que se chama armadilhamento, resfriamento e armadilhamento dos átomos. Okay? Então, nosso esquema, né, a sequência temporal do nosso experimento, vai ser basicamente 20 milissegundos para a gente ligar a armadilha magneto-óptica, certo? A gente deixa mais 1 milissegundo ligado um feixe que é chamado de rebombeio, que é um feixe que você mistura ali para, vamos dizer de forma simples, eliminar determinados problemas de bombeamento óptico que você tem nesse sistema. Então, esse feixe precisa estar, ok? Qualquer dúvida, depois a gente, no final, pode
dizer qual é o objetivo desse feixe aqui, certo? E depois disso, então, é que você coloca e faz seu experimento, ok? Então, isso aqui é uma preparação para você levar os seus átomos de 300 Kelvin até aproximadamente uns 300 microkelvin, 6 ordens de grandeza abaixo, certo? Do que a gente tem. E, a partir daí, já você tem, então, condições de implementar aquele mecanismo de esfriamento Sísifos, que ele cai desde centenas de microkelvin até dezenas de microkelvin, certo? Conforme a gente vai ver. Então, aí a gente faz nosso experimento. Nosso experimento, então, consiste em 2 feixes contrapropagantes, C1 e C2, conforme a gente viu anteriormente, com polarizações circulares, e um feixe de prova também com polarização circular, que eles incidem sobre a armadilha magneto-óptica, e a gente tem 2 detetores. Um para a gente sondar a transmissão desse feixe de prova e um para a gente ver um sinal de mistura de 4 ondas, conforme a gente vai ver na frente. Vejam aqui que qual é a ordem de grandeza, aproximadamente 2 ordens de grandeza entre as intensidades entre esses feixes e este. E aqui é só destacar que esse feixe C1 e C2, eles servem eles vêm da mesma fonte, então, basicamente, como se você retroreflete esse feixe aqui, eles servem tanto para criar a rede óptica, certo? Quanto para criar um mecanismo, para fazer um mecanismo de mistura de 4 ondas, tá bom? Então, ele serve para essas 2 coisas. Muito bem. Então, o que a gente tem? Se nós sintonizarmos esse nosso feixe C1, que tem a mesma frequência que C2, em aproximadamente 30 MHz, 6 gama da transição do nível excitado, certo? E nós variamos a frequência desse feixe de prova ao redor dessa frequência do feixe C1 e C2, a gente coloca o detuning além de para o resfriamento, porque os fenômenos não lineares, né? Se você coloca na ressonância, aí você vai ter os fenômenos de absorção que vão praticamente não vão deixar você enxergar seus fenômenos não lineares, pelo menos na maioria dos casos que a gente analisa, né? Então, você sempre coloca uma desintonia ali, e nesse caso específico também, para poder fazer o resfriamento. Muito bem, se você varre, então, a frequência desse seu feixe de prova, ok? Você vai ter que, quando esse feixe de prova tem uma frequência menor do que seu feixe C1, mas que essa frequência ela case aqui com a separação em frequência entre 2 estados quantizados do movimento, você pode ter, então, transições Raman, ou seja, você absorve um fóton do feixe C1 e emite no feixe de prova, ok? Então, você faz transições entre estados externos do movimento. Para ser bem exatos, na verdade, aqui você teria um produto direto dos estados internos e externos. Por quê? Porque essas transições Raman, elas envolvem os estados internos, ou seja, as transições ópticas aqui envolvem os estados internos, mas o processo Raman, para ser completado, ele envolve os estados externos do átomo, certo? Então, você tem um processo Raman, que ele termina aqui nesse estado, e quando sua frequência do feixe de prova é maior do que a frequência do seu feixe C1, mas você casa com essa frequência aqui, ou seja, bate com essa frequência, então você tem uma ressonância Raman, né, uma transição Raman que faz esse outro processo. Perceba que nesse caso você tem uma emissão estimulada do feixe de prova e, portanto, você vai ter uma amplificação da transmissão do feixe de prova, e nesse caso aqui você tem uma absorção do feixe de prova, então você vai ter uma absorção nessa transmissão aqui, ou seja, para detunings, para deltas negativos, você vai ter ganhos, e para deltas positivos vai ter absorção. Você pode perguntar, Jesus, mas a princípio você também pode absorver aqui o feixe prova e emitir no C1? Sim, é verdade, você pode, mas vamos lembrar que essas transições são proporcionais à população do seu estado inicial. Então, devido a essa diferença de população aqui, você sempre vai ter que esse processo ganha desse processo. Então, basicamente, o que nós vamos ter é esse processo aqui sempre e esse processo aqui sempre. Então, se você faz o espectro da transmissão desse seu feixe de prova, você efetivamente vai ver ganho aqui quando você cumpre essa condição e absorção quando você cumpre essa condição.
Você pode também pensar que podem acontecer transições envolvendo não esses dois estados, mas esses dois estados, e efetivamente elas acontecem, você pode ver elas aqui. Esse tipo aqui também acontece, você pode ver aqui envolvendo os estados 0 e 2, então isso é verdade, também acontece na literatura, eles são chamados de overtones, e a princípio acontecem várias outras, né, que a gente não observou, não varrimos o suficiente, não tínhamos resolução para isso. Então, basicamente, a gente comprova com esse espectro que nós temos esse tipo de transições e, com isso, a gente mostra que a gente quantizou os estados de movimento dos nossos átomos. Aqui eu coloquei um sinal de interrogação, devido a que essa curva que a gente tem aqui, ela não é devido à quantização dos estados, ela é devido a processos de ressonância de recuo, que já foram estudados anteriormente naquele artigo que eu apresentei bem no começo, certo? Onde você tem também transições Raman, mas envolvendo estados de momento do átomo, então você vai ter um espectro contínuo, aqui você também tem transições Raman, onde você tem para deltas negativos, você tem ganho, e para deltas positivos tem absorção, certo? Mas nesse caso envolvendo estados de momento do átomo, ok? Mais à frente a gente vai ver uma interpretação dessas ressonâncias de recuo, mas por enquanto a gente não precisa delas, ok? Então, é apenas para destacar, não é o que a gente está interessado por enquanto. Se nós fizermos, então, um plot da frequência de separação entre os níveis vibracionais dos nossos estados, aqueles que a gente quantizou, né? A gente pode calcular eles medindo a distância entre o centro, certo? E cada um desses picos, né, que eles devem estar à mesma distância. Conforme a gente aumenta a intensidade do nosso feixes de bombeio, nós calculamos anteriormente essas frequências características, né? Então, a gente pode ver que se a gente faz isso, ele se ajusta razoavelmente, né, a uma função como essa aqui, certo? E que o resultado que a gente tinha obtido anteriormente, de novo peço desculpas aqui, porque eu copiei e colei, essa K deveria ser negativa, né? A gente tem um resultado que, levando em consideração a aproximação que a gente fez, que é só no fundo que você pode considerar o potencial parabólico e demais, né? A gente está em centenas de kHz, 300 kHz, aqui a gente obteve um resultado de 500. Então, você variando um parâmetro disso um pouquinho, fazendo uma aproximação um pouco melhor, você poderia ter lá um melhor resultado aqui. Muito bem. Então, até o momento, a gente apresentou a transmissão do feixe de prova, mas também, conforme nós apresentamos lá no começo, a gente pode ter um processo não linear de mistura de 4 ondas, onde depois de você fazer a sequência de absorver em C1, emitir estimuladamente em P, você pode absorver agora em C2 e gerar o processo de mistura de ondas nessa direção que nós representamos aqui, certo? Então, isso é gerado sempre que você tem uma emissão estimulada no feixe de prova. Então, você vai gerar aqui e você vai gerar aqui. Também com seus overtones aqui, né? Envolvendo esses outros pares de estados quantizados. Então, esse aqui em azul seria nosso processo de mistura de ondas. Nosso ênfase é aqui nesses picos, ok? Porque esse aqui vai ser devido a essas ressonâncias de recuo, que não é o objetivo desse trabalho, ok? Então, aqui nós mostramos que também acontece um processo de mistura de 4 ondas. Muito bem. Mas a grande novidade desse trabalho, ou a maior novidade, né, é usar esse sistema para a gente implementar um mecanismo de armazenamento, certo? Então, como é que acontece? A gente prepara nosso sistema, conforme a gente viu, a gente tem um processo de escrita aqui, durante 100 microsegundos ficam ligados os 3 feixes que participam do nosso experimento, e a gente registra o processo de escultura de ondas e a transmissão do feixe de prova. A gente tem um tempo de armazenamento que a gente pode variar à vontade, e depois a gente tem um processo de leitura, onde nós apenas deixamos ligados feixes C1 e C2, e vemos então o que a gente pode coletar, se é que a gente, a princípio, pode coletar alguma coisa, que vamos ver que sim, né? Então, eu vou andar aqui um pouquinho mais rápido, que eu vejo que estou demorando bastante, né? Então, nós temos os espectros de transmissão e de mistura de ondas que nós vimos no processo de escrita, ok? Então, nosso interesse agora no processo de leitura, né? Quando você liga apenas esses 2 feixes, nós vemos que nós recuperamos, sim, tanto na transmissão do feixe de prova, na direção, quanto na direção da mistura de 4 ondas, e temos aqui em C e em D os sinais correspondentes. Então, vejam que em cada um desses picos correspondentes
tanto na transmissão quanto na mistura de ondas, você tem, sim, uma informação recuperada desses feixes. Okay? Então, é a primeira vez que se mostra que você, ou foi a primeira vez que se mostra que você pode armazenar informação de um feixe de prova e do feixe de mistura, certo? Envolvendo estados quantizados do centro de massa dos átomos. Muito bem, então a forma temporal dos nossos sinais ele teve uma característica interessante no processo de leitura, né? No processo de escrita a gente normalmente integra aqui, né? No final, no estado estacionário, né? Mas no processo de leitura a gente percebeu que existiam essas oscilações aqui, tanto no sinal na direção do feixe, da transmissão do feixe de prova, quanto na direção da mistura de 4 ondas. A gente variou a intensidade dos feixes de leitura, né? E a gente viu que essa frequência aumentava, então a gente já começou a suspeitar que isso era um comportamento típico de oscilações de Rabi, né? Mas para isso a gente desenvolveu um modelo teórico para explicar por que a forma dos pulsos e por que essa frequência depende da intensidade dos feixes de leitura. Então eu vou ser um pouco rápido aqui, né? Mas qualquer coisa a gente esclarece. A gente, então, modelou o nosso sistema como um sistema de 3 níveis, ok? No processo de escrita, você vai ter, então, 2 feixes. Por que 2 feixes? Porque a gente vai ter, então, aqui o feixe forte e o feixe de prova, certo? Que eles vão acoplar aqui nessas transições. A gente faz uma eliminação adiabática do estado excitado, supondo que a população do estado excitado é 0, e, por conta, não vai haver mudanças temporais nas coerências, essas aqui, se a gente desenvolve as equações de Bloch, equações ópticas de Bloch ali, você vai ver que você passa desse sistema de 3 níveis a um sistema efetivo de 2 níveis, a um sistema de 2 níveis, basicamente com um campo efetivo dado por essa equação aqui. A gente sabe resolver um sistema de 2 níveis, então você pode calcular a coerência entre esses 2 estados, dado por essa expressão aqui, onde o gama as perdas de população, né, desses estados, né? Na verdade de todos, né? Mas especificamente como a gente está nesse sistema efetivo de 2 níveis desses estados aqui, e ρ2, 2, ρ1 são as populações desses estados antes de interagir com os feixes, ok? E essa ômega é a frequência de Rabi efetiva, ok? Muito bem, para o processo de leitura, então, você vai ter os feixes de leitura apenas, ok? Vai fazer a mesma coisa, a eliminação adiabática do estado excitado. Então, você pode escrever, depois que você considera que não há variações temporais das coerências, você pode escrever as coerências sigma 1, 3 e sigma 2, 3, certo? Em termos das populações ρ1, 1 e a coerência 1, 2. ρ2, 2 e coerência 1, 2, certo? E a gente quer essas expressões porque essas expressões vão ser proporcionais, essas coerências, aos sinais emitidos em cada uma das direções, prova e do feixe de mistura. Então, se você pega esse sistema efetivo de 2 níveis, resolve usando como condição inicial aquela coerência 1, 2 que nós tínhamos no processo, calculado no processo de escrita, e substitui, então, nessas equações que anteriormente apresentamos, a gente tem que essas coerências estão dadas por essas expressões aqui, ok? Onde, então, a gente tem na direção, o sigma 1, 3 vai emitir o feixe, que no processo de leitura vai ser gerado na direção do feixe de prova, e o sigma 2, 3 vai a ser quem é o responsável pela emissão na direção da mistura de 4 ondas. Então, a gente faz um plot disso, aqui tem os parâmetros, quem são esse gama, né, que é proporcional a essa frequência de Rabi efetiva no processo de leitura, esse gama aqui é a separação entre os estados quantizados, certo? E você vê que, então, o módulo, por exemplo, do feixe, que é recuperado ao longo da direção do feixe de prova, ele oscila com uma frequência dada por essa gama aqui, que basicamente depende da intensidade dos feixes de leitura. Então, assim a gente mostra como a gente recupera a forma do sinal no processo de leitura e o porquê essa dependência com a frequência, ok? Muito bem. Então, a gente, rapidamente, depois da gente ter esse resultado, a gente pensou, bom, a gente pode fazer uma generalização desse processo para processos de ordem superior? E isso é normal pensá-lo, e assim a gente conseguiu fazer sim, né? E nós nos perguntamos, bem, é bem conhecido que se você muda esse ângulo aqui,
devido à condição de casamento de fase, que você pode eleger a direção na qual vai ser emitido o feixe de mistura de ondas, nesse caso não de 4, mas de 6 e 8 ondas, a gente se perguntou, é possível que a gente obtenha transições envolvendo mais de um par de níveis, envolvendo 3 níveis quantizados, no caso de uma mistura de 6 ondas, e envolvendo 4 estados vibracionais aqui num processo de mistura de 8 ondas, certo? Então, nós fizemos o experimento para ver se isso dava certo, e o que nós observamos foi isso. Esse, de novo, o espectro de transmissão do feixe de prova, e aqui o sinal de mistura de ondas gerado no processo de mistura de 6 ondas, certo? E aqui o processo de mistura de 8 ondas, certo? Processo tipo Q5 e Q7. Certo? Acima sempre está a transmissão do feixe de prova, mostrando que existem os estados quantizados, da mesma maneira que observamos anteriormente. O problema nosso aqui é que a gente observava aqui num processo tipo Q5, né? A gente observava sempre esses picos a metade da separação em frequência entre 2 estados. Então, isso não condiz com o que a gente esperava, porque para acontecer um processo desse tipo, a gente tem que esse detuning entre o prova e o forte tem que ser de ômega V. A gente não observou isso aqui. E no processo tipo Q7, uma mistura de 8 ondas, se a gente observar ele a terceira parte da separação em frequência. Então, a gente não entendeu a princípio esse resultado, e quando a gente procurou na literatura, nós vimos que o Trevino e o Hahn, já no ano 87, eles tinham visto em um vapor de sódio, numa chama de vapor de sódio, o que eles chamaram de ressonâncias subarmônicas. Então, a explicação que é dada a esse fenômeno é que, na verdade, o que você tem é processos no processo tipo Q5, quando você tem esse delta aqui, cumprindo essa condição, que ela acontece na metade, você tem o que se chama de ressonâncias subarmônicas. Então, você gera esse processo de mistura de ondas aqui, perdão, e no processo de mistura, então, de 8 ondas, você gera a terceira parte. Perceba que sempre são frações inteiras, senão você não consegue ter o processo ressonante. Então, isso foi o que nós observamos, efetivamente, nesse trabalho, né? E apenas para comparação com o processo de mistura de 4 ondas, que a gente já conhecia, a gente já tinha modelo teórico e demais, a gente conhecia bem, nós colocamos um feixe bem fraquinho aqui, certo? Fraquinho o suficiente para que ele não afete os estados quantizados provocados pela interferência desses 2 feixes, que parece que eles não são contrapropagantes, mas são quase contrapropagantes. A gente está falando de ângulos muito pequenos aqui, certo? Então, a gente verificou que os estados quantizados com e sem esse feixe não fossem modificados, ok? Então, isso a gente confirmou, e a gente simplesmente fazendo uma comparação, nós vemos que, efetivamente, esse processo de mistura de 4 ondas acontece exatamente aqui, o processo de mistura de 8 ondas, a metade do processo de mistura de 8 ondas, então, acontece na terceira parte. Nós vemos, então, que esse tipo de ressonâncias que a gente esperava ver, ele realmente acontece, só que, por algum motivo, certo, ele é menos eficiente. O motivo que a gente acha, né, que pode ser o resultado disso, né, é que a gente fez uma aproximação no fundo do poço, que ele era o potencial de um oscilador harmônico, um potencial parabólico, mas na verdade isso é só no fundo, né? Então pode ser que esses estados vibracionais eles não estejam exatamente à mesma distância. E se isso não acontece, como o processo não é ressonante, ele é quase ressonante, mas não ressonante, então a gente vai ter esse processo menos eficiente. Essa foi uma possível explicação que a gente deu para isso. Perceba que no processo de ordem 7, ele apenas dá para ver, ele se confunde com o ruído, então não dá para dizer que você tem esse processo aqui. Mas a gente vai ver que temos sim, e isso fica mais evidente no processo de leitura. Uma diferença também grande entre esses sinais é que a gente não tem um processo de mistura de ondas associado à ressonância RIR aqui no centro. Perceba que a gente no processo de mistura de 4 ondas tem, mas nem dos 6 ondas, nem de 8 ondas a gente tem. Tudo pelo contrário, a gente vai a zero mesmo na ressonância RIR. Então a gente achou muito interessante isso e tivemos uma interpretação
que foi a seguinte. Eu vou pegar aqui um tempinho bem rápido para explicar uma das interpretações das ressonâncias de recuo. As ressonâncias de recuo, elas surgem devido, pode ser interpretada como uma grade de densidade atômica, que se forma devido à interação desses dois feixes com os átomos. Né? Então, da mesma maneira que aqueles outros feixes criam essa rede, né? Essa óptica, esses feixes também vão ter um potencial que se distribui ao longo do espaço e os átomos eles vão se concentrar aqui formando uma grade de densidade atômica. Nessa grade de densidade atômica, você pode autodifratar esse feixe C1, certo? Você tem o vetor da grade, né? Você autodifrata esse feixe C1 nessa direção, quando você tem o caso positivo aqui, né? E, na verdade, o caso negativo, e você também pode difratar nessa direção aqui, ok? Só que esse sinal de mistura de ondas, né, que seria o sinal de mistura, a gente não observa ele. Então, a gente só observa esse que está aqui, a transmissão do feixe de prova, onde você tem ganho quando é uma interferência construtiva e absorção quando a interferência é destrutiva em termos da grade, a gente analisando em termos da grade, ok? Então, como a gente não observa isso aí, na verdade a gente observou depois, a gente tem um trabalho último, né, que a gente estudou esse sinal, mas a gente não está interessado com ele agora. Nós colocamos, na verdade, a gente tem interesse no sinal difratado nessa grade devido a esse outro feixe que coloca nessa direção. Você pode dizer, então, que esse feixe é difratado nessa direção aqui, menos Kp, ok? Devido a essa ressonância de recuo, ok? A essa grade aqui, que é a diferença, que é uma grade de densidade atômica. Lá nós temos uma grade de coerência, ok? Como nós vimos, a informação fica armazenada na coerência, nesses estados quantizados. Então, você obtém esse sinal no centro, aqui sempre no centro, tá bom? Muito bem. Então, se você pensa, então, nessa grade, nós temos que, para um processo de mistura de 4 ondas, você tem que, perfeitamente, você cumpre com a condição de Bragg, e ele difrata nessa direção. Mas para um processo de mistura de 6 e 8 ondas, quando você muda esse ângulo aqui, por muito que você aumente a intensidade desse feixe, essa grade é formada por esses dois feixes, não por esse. Então, por muito que você aumente, você não consegue criar termos anarmônicos nessa grade. Então, não se cumpre mais a condição de Bragg para essa direção que a gente tem aqui. Como não se cumpre a condição de Bragg, então você não tem difração na direção que a gente agora estaria medindo. Então, não existem termos anarmônicos nessa grade, a gente não pode observar processos de mistura de 6 e 8 ondas nas ressonâncias de recuo devido a esse, não é um problema, né? A essa situação. Então, só na menor ordem não linear é que a gente observa isso. Muito bem. Bom, aqui é claro que vamos ter críticas, né? Aqui devido a essa espalhamento dos pontos, vamos dizer assim, né? Essa dispersão dos pontos. Mas a gente tem uma explicação para isso, certo? A ideia aqui foi simplesmente mostrar, a gente variou a intensidade do feixe de prova, certo? E medimos, então, a amplitude do sinal de mistura de onda gerada, no caso da mistura de 6 e a mistura de 8 ondas, certo? Se você observa aqui essa equação que se relaciona o sinal gerado com a ordem não linear que se esteja falando, a gente varia a intensidade do feixe de prova. Se você toma o logaritmo em ambos membros, você vai ter, então, que Sn vai ser a inclinação dessa reta, né? Ela deveria ir linear com com o logaritmo dessa potência, né? Dessa intensidade, e a inclinação deveria ser o n, certo? Então, dentro do erro que a gente tem, dentro da dispersão, a gente consegue ver que para um processo de ordem 5, n tem que ser igual a 2. Então, nós temos para um processo de ordem 5, n é aproximadamente igual a 2. Para um processo de ordem 7, n tem que ser igual a 3. Então, dentro do erro, a gente tem que ele está em torno de 3. E essa dispersão, certo? Que eu entendo, né, que seja gritante, né? Mas a gente pode explicar porque se você percebe, todo mundo sabe que é difícil, né? Quem trabalhou com óptica não linear, você ver processos de ordem superior, né? Você tem que aumentar muito a potência desse feixe de prova para observá-lo. Então, você consegue ter aqui já valores da ordem da potência desses feixes que criam a grade
a rede ótica, né? Então, que você já, com essas potências aqui, você mexe com esses estados quantizados. Então, as condições desses estados quantizados variam um pouquinho, né? Você vai interferir um pouco. Então, as condições experimentais aí, elas normalmente, naturalmente, elas vão a criar uma dispersão nesses pontos, ok? Então, essa explicação, ela é claro que isso não é uma justificativa, mas ela foi aceita pelos referistas, também foi uma discussão naquele momento, né? Então, dentro da nossa dispersão, a gente tem o que a gente queria mostrar exatamente é isso, né? Que aproximadamente, né, os processos de ordem 5, né, iam com n igual a 2 e processos de ordem 7 com n igual a 3. Muito bem, então, implementando, já falando da implementação do mecanismo de armazenamento para esses processos de ordem superior, a gente, de novo, tem aquele ciclo onde você prepara seu pré-esfriamento, né? E depois você tem o processo de escrita e o tempo de armazenamento e o processo de leitura, né? Então, se a gente faz um espectro desses sinais de mistura de 6 e de 8 ondas, né? Aqui aparecem em azul no processo de leitura, em preto no processo de escrita, que a gente já viu, ok? Nós vemos que no processo de leitura aparecem picos, sim, nas posições onde aparecem essas ressonâncias subharmônicas. Quer dizer que você pode armazenar informação nesses processos de ressonâncias subharmônicas, certo? E aqui eu mencionava para vocês que a gente ia ter indícios de que nós tínhamos sim transições envolvendo mais de 2 níveis vibracionais, conforme a gente queria ver no início, que não vimos na leitura, mas aqui na escrita, perdão, mas aqui na leitura a gente vê que exatamente onde deveriam estar, ou onde estão esses níveis quantizados, aparecem esses sinais na leitura já de que existe alguma coerência ali que foi preservada nesse tempo de armazenamento e que ela é recuperada já no processo de leitura. E aqui nós também vemos, inclusive aqui dá para ver que eles são mais eficientes. E é natural que uma coerência entre estados vibracionais reais, né? A gente é intuitivo pensar que ela tem uma maior eficiência que se é um processo que não envolve os estados reais, que envolve estados virtuais, como é o caso da ressonância subharmônica. Então, isso demonstra que é interessante, porque o trabalho não apenas apresenta para a gente um tipo de memória baseado no movimento quantizado dos átomos, que já não é tão intuitivo. Você pode armazená-lo na coerência entre estados do movimento, mas você vê que não precisa ser um processo no qual envolve estados reais. Então, você pode ter estados virtuais e o que é interessante é que a natureza, desde que você tenha quantização e você crie coerência, se são envolvendo estados virtuais ou não, para ela não faz diferença. Ela funciona, assim como na teoria funciona, ela funciona. Então, é impressionante como a natureza, né, para a gente, né, ela faz a gente ver esse tipo de fenômenos. Então, a gente simplesmente fez, por último, um estudo de como era esse tempo de armazenamento para as diferentes ordens não lineares. Então, aqui nós vemos para processos de ordem 3, para processos de ordem 5 e para processos de ordem 7. Se a gente define aqui um parâmetro, o tempo de armazenamento, como o tempo no qual ele cai a metade da intensidade inicial, né? Vai diminuindo o sinal, né? A gente vai variando o tempo de armazenamento e medindo a intensidade do sinal, certo? Então, aqui o tempo de armazenamento em torno de 30, aqui em torno de 15 e aqui já em torno de 5, 4. Certo? Então, você vê que esse tempo de armazenamento ele diminui conforme você aumenta a hora. A expressão já desse espaçamento, o período espacial da grade de coerência que você cria, ele já determina que se você aumenta a ordem não linear, você diminui, na verdade, o espaçamento entre a grade. Então, é natural pensar que se você tem a grade mais junta, ou seja, o espaçamento da grade é menor, mais rápido você vai misturar os átomos que estão ali, ou a coerência que está ali armazenada. Então, é natural você pensar que vai ter um tempo de armazenamento menor. E essa é a explicação de por que, conforme você aumenta a ordem dos nossos processos, diminui esse tempo de armazenamento. Okay? Então, como conclusões,
a gente implementou um novo tipo de memória óptica baseado no movimento do centro de massa dos átomos, né? Quantizado especificamente. Desenvolvimos um modelo que explica qualitativamente a forma temporal dos cursos e a dependência com a frequência no processo de leitura. Se mostra que a informação óptica fica armazenada na coerência entre dois níveis vibracionais atômicos, certo? E foram observadas também misturas de 6 e 8 ondas associadas a processos não lineares, associados à suscetibilidade de ordem 5 e 7, envolvendo ressonâncias subarmônicas entre os primeiros dois níveis vibracionais de átomos confinados em uma rede óptica unidimensional. Teve um problema na hora, desculpem aí. E, por último, então, a gente implementou um mecanismo de armazenamento de luz para esses processos de ordem superior, mostrando ser possível armazenar a interação não linear de ordem superior nas coerências entre estados vibracionais de átomos confinados em essa rede óptica. Então, apenas para agradecer também, apresentar a equipe de trabalho, né, que estiveram presentes em alguma parte desse trabalho, sempre foi o professor Tabosa, né, o professor Daniel Felinto também, né, o Alan, que ele atualmente trabalha no campus de Caruaru, certo? E o Álvaro, né, que ele terminou seu mestrado, está atualmente na França, no grupo de Ruban Kaiser lá. E, bom, atualmente no laboratório já não estão mais nem o Alan, nem o Álvaro, certo? Então, a gente está precisando bastante. Eu vou sair em breve, espero que saia em breve, né? No melhor dos sentidos, né? Então, o laboratório está precisando de estudantes, precisando de colaborações. Então, se alguém se interessa, as portas estão abertas para fazer trabalhos. Podem contatar o professor Tabosa. Enfim, agradeço também às agências de fomento que permitiram, né, o Departamento de Física, que permitiram também durante esses 6 anos aqui no Brasil, me financiaram e permitiram a minha estância aqui. Então, muito obrigado a eles e muito obrigado a vocês pela paciência e por ter me escutado durante esse tempo. Ok. Jesus, muito obrigado pela apresentação, muito didático mesmo. Obrigado. E vou liberar aqui o áudio do professor Rafael, que ele quer fazer umas perguntas ou comentários. Certo. Bom dia, pessoal. Parabenizar aí o Bom Jesus dia. pela apresentação. Bom dia, obrigado. Vou começar pelos últimos slides, quando tu fala aí da questão do tempo de armazenamento diferente para ordens não lineares diferentes. Eu também trabalhei lá no laboratório de Tabosa, junto com o professor Sérgio e o professor Wellington, e a gente chegou a fazer um armazenamento em ordem, né, desse tipo aí, Q3, Q5, Q7, com momento angular, armazenando também em graus de liberdade externo do átomo, e a gente não observou diferentes tempos de armazenamento para Q3, Q5 e Q7. Nesse caso, o que é que poderia explicar essa diferença? Porque a explicação da grade, do espaçamento da grade, de borrar mais ou menos, acaba não se aplicando, porque quando a gente armazena também no grau externo de liberdade, momento angular maior, menor, nessas não linearidades, acabou que a gente não observou nenhuma diferença no tempo de armazenamento. Como é que tu pode entender essa diferença aí no experimento de vocês? Ok, realmente uma pergunta interessante, Rafael. Veja, esse trabalho de vocês foi armazenando no momento angular, mas nos estados externos dos átomos, vocês usaram os estados externos? Não, os estados ímãs, né? Os níveis ímãs, né? No subníveis ímãs, mas o que eu estou dizendo é você transferia momento angular, e aí isso é um grau, você aumentava, a gente fazia com cargas topológicas maiores. A gente ia aumentando as cargas topológicas, e a gente não conseguiu observar uma diferença até para sistemas que tinham um passo de grade menor. Certo. Bem, nesse caso, eu acho, né, não tenho certeza, eu teria que ler de novo, né, aquele trabalho, né, mas eu diria o seguinte, né, você termina armazenando informação, eu vou dizer o que eu acho, não que esteja certo, né, numa grade de coerência entre os níveis ímãs, não é verdade? Mesmo que você armazene informação de momento angular,
que mexe com os estados externos do átomo, certo? Mas a informação fica armazenada na grade de coerência entre os níveis ímã, certo? Nesse caso aqui, ou seja, essa grade na qual fica armazenada a informação não é uma grade de estados externos, é apenas de estados internos do átomo, uma grade entre os níveis ímã. Ou seja, você vai recuperar a informação quando você interage de forma não linear, seja da ordem que for, entre as coerências entre dois níveis ímãs determinados, ok? Nesse caso aqui, a coerência na qual a gente armazenou a informação foi coerência entre estados externos mesmo. A gente não armazena coerência em estados internos do átomo. Então, isso pode ser que possa contribuir para essas diferenças de tempos de armazenamento. Que nesse caso aqui, a informação fica armazenada na coerência entre estados externos mesmo, estados vibracionais. E é verdade que você armazenou lá informação de momento angular, mas a informação fica armazenada, assim, pelo que eu lembro, assim, não tenho certeza também, na coerência ímã. Então, a grade que vocês têm, uma grade de coerência nos estados internos. Aqui, nesse caso, a grade de coerência é dos estados externos. E aí poderia estar a diferença, né? Porque, como é estados externos, talvez o movimento dos átomos ele afete mais rapidamente aí a essa difusão da grade ou alguma coisa. Mas, então, exatamente. Mas o que eu estou falando é a respeito do passo, entendeu? Porque, tipo, o armazenamento lá da gente foi em grau de liberdade interna, como tu tá falando. Mas eu estou falando a respeito do passo, porque, por exemplo, quando você transfere momento angular orbital para cargas maiores, ele tem momento angular maior, então ele poderia borrar mais uma grade com passo menor do que uma grade com passo maior. Nesse teu caso, ou seja, mesmo eu não consigo ver essa questão também do borrar, o fato do passo ser menor, ele borrar mais rápido e aí perder o tempo de armazenamento, né? Ou seja, esse tempo de armazenamento ele morre mais rápido porque você está borrando, está perdendo essa coerência que no teu caso é externo e tua justificativa é o passo. Mas se ele está num sistema coerente, porque aí é como eu estou dizendo, ou seja, então se eu não estiver falando, aí então eu coloco uma outra pergunta que pode ser um teste, não sei se vocês fizeram. De vez de aumentar a ordem de não linearidade, aumentar, ou seja, diminuir o passo da grade e manter na mesma ordem. Por exemplo, Q3, tu aumenta o ângulo entre os fluxos e tu vê o mesmo tempo de coerência ou tu vê tempos de coerência diferentes? Realmente, esse é um teste que a gente tinha para fazer, mas terminamos não fazendo por causa de tempo, né? A gente não teve tempo para fazer a variação. De fato, você conseguiria dizer se esse tempo de coerência está caindo porque você está borrando ou se é outro. É verdade. É verdade. Tipo, no nosso caso, a gente chegou a fazer aumentando, mudando o ângulo, medindo a mesma carga e a gente não visualizava. Ou seja, a gente descartou o passo da grade porque tanto a gente não observava em ordem de não linearidade maiores que tinham um passo menor da grade, ou seja, a grade era mais próxima, mais fácil de borrar, teoricamente, mas a gente fez isso também aumentando o ângulo lá do processo sem mudar a ordem. E aí a gente de fato observou o mesmo tempo, o que nos levou a dizer que de fato não estava associado ao passo, ou seja, a borrar ou não a grade. Então poderia ser um teste interessante para ver se, nesse caso de vocês, que é diferente, mas, ou seja, o meu questionamento é se esse tempo de coerência diminuir está de fato relacionado ao passo da grade, entendeu? Ou seja, o resultado está mostrando sim. Aí a pergunta, quer dizer, o resultado está mostrando que para Q5 e Q7 ele é menor. A justificativa que está no passo é que eu estou colocando em dúvida, ou seja, caberia um outro teste mantendo a mesma ordem de linearidade. Mudando o ângulo aqui. Exato. E aí você conseguiria dizer se de fato é isso ou se nesses processos não lineares tem outros fatores que estão fazendo tu perder tua coerência. Pode ser um teste sim para a gente fazer, né? Eu não sei se a gente consiga fazer agora pela situação, né, dos poucos alunos, né, no laboratório, mas de fato interessante, seria interessante a gente fazer sim. E bom, o que a minha resposta então seria essa: talvez o fato de a minha grade de coerência
ser de estados externos mesmos, talvez isso influencie. O motivo eu não saberia realmente dizer, mas para comprovar, como você está dizendo, eu precisaria não variar apenas o N, mas deixar o N fixo e variar esse ângulo. Se ele muda, então eu concluo com que realmente é devido a esse período espacial da gráfica. Eu concordo completamente com você. Tá, outra... Ô, Álvaro, tem muita gente aí para perguntar que eu tenho... Não, Posso fazer depois, conversar com o Jesus aí, tirar... Tudo bem. Mas aí eu vou abrir a oportunidade aí para o restante do pessoal, acho que mais. deve ter mais gente aí. Sim, sim. Mas eu agradeço aí, Jesus. Parabéns aí pelo trabalho. Nada, muito obrigado a você, Rafael. Martini, eu vou liberar seu áudio. Ok, bom dia a todos. Na verdade, não é uma pergunta, eu acho que é mais um comentário que eu queria fazer. Parabenizar Jesus para a apresentação, eu achei muito boa, muito didática, eu acho que para os estudantes. Quem assistiu foi muito bom de mostrar, eu acho que em parte mostrou que esses sistemas são muito ricos, né, esses vapores atômicos, e aí você vê a discussão de agora com o Rafael, que tem muitos detalhes, tem muitas possibilidades, então, de poder armazenar informação nas coerências, nos estados de movimento, etc. Então, tem muita coisa para fazer, e foi feito, é um trabalho muito bonito. E, essencialmente, é isso aqui. Eu gostei dessa parte didática, eu sou a coordenadora do programa, e eu estava pensando nos estudantes, quem conseguiu acompanhar um pouquinho, eu gostei muito da parte de... Você tem que introduzir muitos conceitos, né, para chegar os trabalhos na ponta do conhecimento que vocês estão fazendo nesses sistemas, então a parte de átomos frios, a parte de mistura de onda, etc. Então, você está de parabéns, eu gostei muito. É só isso. Obrigado. Obrigado, professor. Ok, Martini, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui de um estudante no YouTube, Jesus, eu vou passar para você. Sim. Ele diz, qual é a vantagem de utilizar a polarização circular em lugar de polarização linear ou elíptica nesse tipo de aplicações, nesse tipo de experimentos? Certo, é uma pergunta interessante também, né? Nós vimos aqui que a gente, para fazer da forma mais simples essa rede óptica, a gente precisa de um sistema de 2 níveis, né? Então, para ser um sistema de 2 níveis, a gente fez o quê? A gente pegou essa linha do Césio, né? Essa transição do Césio aqui, certo? E se você coloca essa polarização circular, é a única maneira que você tem, certo? De você criar um sistema puro de 2 níveis, certo? Então, com isso, a gente cria um sistema simples para você fazer um mecanismo de resfriamento. Então, essa é a vantagem de você pegar essa polarização circular. Certo? Seria essa, no caso. Okay. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Se tiver dúvida ainda, só me dizer. Certo. Pessoal, mais alguma outra pergunta? Jesus, bem, você sabe que eu não sou dessa área especificamente da parte de física atômica, mas eu trabalho com óptica não linear também. Nesses tipos de sistemas que vocês apresentam aí, de Q5, Q7, por exemplo, quando a gente trabalha com materiais, com colóides, com materiais fotônicos, né? A gente, quando estuda a não linearidade de quinta e sétima ordem, também vê efeitos do tipo cascata, por exemplo, 2 vezes Q3 para gerar uma de quinta ordem. É possível ver esse tipo de efeitos aí no seu sistema? Olha, com a configuração de polarizações que a gente tem, a gente não observou, certo? Eu diria assim, Albert, que a princípio, eu realmente não sei. A minha resposta é eu não sei. Mas eu diria que, a princípio, nada impede que você possa, com outra configuração de polarizações, você gerar processos não lineares de ordem superior em cascata, né? Você, usando outras polarizações e outras transições, eu diria que você consegue fazer, sim, transições de 2, 3 fótons envolvendo outros estados e gerar esses processos não lineares de ordem superior. Eu diria que, a princípio, sim, né? Seria algum problema ali o movimento dos átomos, né? Que no seu caso você não tem esse problema tão grande, mas a princípio eles são possíveis, de fato,
com a professora Sandra, nós fizemos um trabalho onde a gente faz geração de mistura de 4 ondas, né, envolvendo 2 transições no rubídio, né, juntando o laser contínuo com o laser pulsado. Então, eu não vejo problemas em você fazer esse tipo de transições. Então, a minha resposta é não sei, mas eu acho que dá sim para fazer. Ok. Muito obrigado, Jesus. Então, Obrigado. Bem, eu não tenho mais perguntas aqui. O pessoal, eu acho que simplesmente agradecer aqui pela sua apresentação, como o Martini falou, recalcando que foi muito didático mesmo. Eu acho que para o pessoal que já pagou as disciplinas de mecânica quântica, ótica e espectroscopia, o que está pagando atualmente, foi muito produtivo ver como é que podem extrapolar esses conceitos para a parte experimental. Então, pessoal, como é de costume para nós, eu simplesmente vou liberar o áudio aqui de todo mundo para dar uma salva de palmas e agradecer ao Jesus pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra a apresentação. Ok, pessoal. Então, esperem em breve que enviaremos já as informações do colóquio da próxima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.